Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Nesse vídeo, nós vamos fazer mais exemplos do uso dos botões financeiros da calculadora. Então, vamos fazer um exemplo que é o seguinte: você é um exemplo que pode ser verdadeiro. Você tem R$ 1.000, você coloca esses R$ 1.000 na poupança pelo ano inteiro. A taxa de juros da poupança é 0,3% ao ano. Qual vai ser o valor futuro, né? Qual vai ser o valor que você vai ter na poupança depois desses 12 meses? Então, como antes, para mexer com os botões financeiros, você tem que inicialmente zerar todos os registros financeiros. Então, aperta a tecla F e aqui a tecla que troca X com Y em cima um fim. Então, se eu apertar aqui, eu zerei todos os registros financeiros. E agora vamos preencher as informações. Então, o valor presente, o valor que você tem é R$ 1.000. Então, vai ser colocado por 12 períodos, uma taxa de 0,3% ao mês. Então, você vai colocar 1.000, é o valor presente, o PV. Esse vai ficar por 12 meses, então N é igual a 12 na poupança. E a taxa é de 0,3% ao mês, é a taxa aí. Então, se eu apertar agora o valor aqui, FV, vai dar o valor depois de 12 meses. Então, vai ter R$ 1.000, 1.036 reais e 60 centavos. Ou seja, em um ano, R$ 1.000 só vai ser acrescido de juros de R$ 36,60. Isso aqui é os dados da poupança de hoje, tá? Isso pode mudar, porque ultimamente a taxa de juros no Brasil vem aumentando. Então pode ser que a taxa de juros aumentando mais, a poupança renda mais. Agora vamos supor que você quisesse isso por 10 anos. Quanto iria render? Ou seja, em vez de ser por 12 meses, fosse por um ano, fosse por 10 anos. Então, se fosse por 10 anos, a diferença aqui onde tem 12 seria 120. Bem, aí você fala, professor, então é a mesma coisa. A gente vai agora mudar aqui, onde tiver N, vou recuperar o valor de N. A gente aperta a tecla RCL, N, que é 12, e coloca 120. Mas, como eu disse antes, essa calculadora aqui é cheia de dengo. Observe ó, que ao lado do botão N, embaixo, tem uma teclinha, uma opção chamada assim, 12 vezes. Já para você não ter que colocar a multiplicação de meses para obter, de 12 para obter o tempo em anos. Claro que 10 anos é mais fácil aqui, porque 10 anos é simplesmente 120, 12 vezes 10 dá 120. Mas se eu fosse 15 anos, 20 anos seria mais complicado você multiplicar. Então tem aqui a função na calculadora já para ajudar, que é exatamente 12 vezes. Observe que vizinha a ela tem I e tem assim 12 dividido. Esse 12 dividido é exatamente porque, como a gente já falou, tem situações que eles informam a taxa nominal, anual, mas como a calculação é mensal, você tem que dividir por 12 para achar a verdadeira taxa efetiva mensal. Então vamos fazer esse caso usando os botões da calculadora, tá? Então, em vez de colocar já que n é igual a 120, que estaria certo, nós vamos fazer o uso do botão da calculadora. Então, você tinha 10 anos, mas, sim, antes vamos primeiro zerar o registro da calculadora financeira, vamos zerar o registro financeiro, zeramos todos os registros financeiros. Então, era 10 anos, então 10. Em vez de apertar agora a tecla N, se eu apertar a tecla N aqui, ó, vai ficar N igual a 10. Não é isso que a gente quer N igual a 10 vezes 12. Então a gente faz N, como a cor é azul, aperta a tecla G, observe que apareceu um Gzinho aqui, e aperta a tecla N, vai aparecer 120. Se fosse, por exemplo, 14 anos, do mesmo jeito. Não teria que fazer 14 vezes 12, é isso que eu estou querendo dizer, que a calculadora é cheia de dengo. A taxa aí é 0,3%. O valor presente é 1.000, onde você vai colocar. E vamos ver quanto é que você vai ter depois de 10 anos. 10.000 só rendeu R$ 402,56. É muito pouco, né, em 10 anos. Em 10 anos, 10.000 não vai valer o que vale hoje, nem perto disso aí. 10.000 não, 1.000, aliás. Bem,
Vamos fazer um outro exemplo. É um exemplo que agora pergunta quanto é o valor do tempo N. Você dispõe de R$ 500, encontrou um fundo de investimento que paga 2% ao mês e você quer saber quanto tempo vai demorar para você retirar R$ 800, que é essa entrada da sua moto. Ou seja, você tem R$ 500 hoje, colocou no fundo de investimento que paga 2% ao mês. Então, nesse dia saiu do seu bolso R$ 500. E você espera receber, depois de um certo tempo, R$ 800. Quanto tempo vai demorar para você receber R$ 800? Então, como antes, nós vamos usar a calculadora financeira e vamos inicialmente zerar todos os dados financeiros. Observe que eu zerei aqui. Se eu apertar RCLN, ó, RCLI, todos eles são zerados. Agora vamos colocar as informações. Então, hoje vai sair do seu bolso R$ 500. Então, vai colocar 500. Mudar o sinal aqui, ó, CHS, negativo. E esse vai ser o valor presente, que é o dia, que dia de hoje está dando do seu bolso R$ 500. A taxa de juros que você encontrou dessa negociação foi de 2%. Aqui, ó, 2%. Então, I é igual a 2. Aqui, 2I. E o valor futuro é R$ 800. Então, você espera tirar depois de um certo período de tempo R$ 800. Agora a pergunta é, quanto é que vale N? Então, quando você apertar a tecla N, ele vai demorar um pouco, mas vai dar a resposta 24 meses. Ou seja, depois de 2 anos, você vai ter R$ 800 investindo R$ 500 a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, esses exemplos todos ilustram como utilizar os botões para resolver problemas envolvendo diagrama de fluxo capitais simples desse tipo, que tem uma única entrada, uma única saída, uma taxa de juros e uma quantidade de períodos. Quando nós tivermos estudado fluxos mais complexos, diagramas mais complexos, eu vou mostrar como também utilizar esses botões para fazer esse tipo de conta. Uma outra observação, uma coisa que a gente estudou foi as taxas equivalentes. Como é que a gente usa a calculadora para calcular taxas equivalentes? Por exemplo, uma taxa de 2% ao mês equivale a uma taxa de quanto por cento ao biênio? O biênio são 2 anos, ou seja, depois de 24 meses. Como a gente faz para resolver esse problema sem ter que usar aquela fórmula? A maneira mais natural de fazer isso, você poderia pensar, é fazer o seguinte: ó, professor, para usar aquela fórmula é só colocar aqui o valor 1 e aqui vai dar exatamente aquele valor da fórmula. Não é muito bom fazer isso porque, devido à calculadora trabalhar com 2 casas decimais, ele vai fazer aproximações e isso pode ser levado ao erro. A melhor sugestão que eu acho é escolher sempre aqui o valor 100 como sendo o valor presente. Porque se você escolheu 100 como valor presente e deu 115 aqui, então foi um aumento de 15% em 2 anos. Então, para resolver o problema de taxas equivalentes utilizando a calculadora, sempre escolha o valor presente como sendo 100. Porque ao fazer isso, o resultado que dá aqui já é exatamente a taxa em porcentagem. Então, por exemplo, vamos resolver esse problema aqui. Eu quero saber qual é a taxa bienal, ou seja, em 24 meses, equivalente a uma taxa mensal de 2% ao mês. Então, vamos fazer utilizando a calculadora financeira. Para fazer isso, inicialmente vamos zerar os dados financeiros, como sempre. E vamos colocar os dados desse diagrama, vou colocar aqui, ó, na calculadora. Fazer assim para ficar melhor da gente ver. N é igual a 24. 24 meses. A taxa I era 2%. O valor presente a gente escolheu como sendo 100 para facilitar a nossa vida. E agora eu vou ver qual é o valor futuro. Deu menos 160,84. Ou seja, aumentou 60,84%, né? Porque de 100 para 160,84, então a taxa, o I maiúsculo aqui, o I em um período só, como sendo biênio, deu 60,84%, como se aqui fosse um único período, né, de 0 até 1.
de 24 meses. Olha, eu vou fazer a mesma conta agora usando um, que seria a coisa mais natural para usar aquela fórmula. Para fazer isso, a única coisa que tem que fazer aqui é mudar o valor presente. Porque todos os outros não vão mudar. N vai continuar 24, I é igual a 2. Então, para fazer isso, é o que eu vou fazer. Eu vou escolher aqui 1, eu vou mudar apenas o valor presente. Vou colocar aqui, ó. Agora observe como é que ficou os valores. N era igual a 24. Eu não modifiquei N. Vou ver quanto é que vale N. RCL N. 24, tá certo. I era igual a 2. Então RCL I. Tá certo. RCL valor presente que é 1. Agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular o valor futuro. Opa. Apertei. Ó, deu 61%. Que é quando você somar com 1 para ficar o zero, fica 0,61%. Que ele aproximou aquele valor de 60,84% para 61%. Então, para a gente não cometer esse erro, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 100, né, para ganhar a precisão. Aí 100 vezes 60,84%. Então, por isso que é melhor usar 100 em vez de usar 1, porque já dá uma precisão melhor. Então, esses 3 exemplos ilustram como utilizar a calculadora financeira para resolver problemas envolvendo fluxo de capitais simples e também como encontrar a taxa equivalente. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.